Seja bem-vindo a mais um vídeo da Iniciativa contra o Aborto. Muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por compartilhar esses minutos do seu dia conosco nessa iniciativa, nesse projeto, nessa luta em defesa da vida contra a cultura de morte. Hoje nós trazemos um exemplo muito interessante, muito marcante para toda a humanidade, não somente para os cristãos, de quanto é importante lutarmos pela defesa da vida. Quantas pessoas nós já teremos perdido, pessoas importantes para a nossa história que foram abortadas. Olha só a história que nós trazemos hoje. A mãe de João Paulo II recusou-se a abortá-lo graças a um médico. No outono de 1919, Emília Wojtyła descobriu que estava esperando um bebê. Ela já tinha um filho, Edmund, 13 anos, e ainda lamentavam a morte da sua segunda filha logo após o parto. Emília tinha medo de não poder ter mais filhos, porém no segundo mês de gravidez foi ao médico, um conhecido ginecologista e obstetra de Wadowice, de quem ouviu um diagnóstico devastador. Sua gravidez está seriamente em risco, não há possibilidade de concluí-la, nem de você ter um filho saudável. O filho no ventre de Emília era Karol Wojtyła, hoje São João Paulo II. A escritora Milena Kidziuk descreve os meses dramáticos da gravidez de Emília e do nascimento do pequeno Karol com base em novos testemunhos e documentos coletados em um livro dedicado aos pais de João Paulo II, intitulado Emília e Karol Wojtyła, pais de São João Paulo II, publicado recentemente na Polônia. O jornalista Włodomierz entrevistou-a para descobrir como foi o nascimento da criança, o futuro Papa, que supostamente não poderia ter nascido. A entrevista foi publicada na ACI Stampa, agência italiana do grupo ACI. Como Emília reagiu ao diagnóstico do médico? O testemunho da senhora Tatarova, parteira que ajudou no nascimento de Karol, e os relatos de suas duas amigas, Helena e Maria, bem como as memórias de outros residentes de Wadowice, mostram que Emília Wojtyła estava deprimida pela insistência do médico em um aborto, um conhecido doutor de Wadowice chamado Jan Moskala. Ela era plenamente consciente da ameaça à vida dela e do seu filho, especialmente porque o diagnóstico veio da boca do obstetra mais conhecido da sua cidade na época. Então, ela teve que escolher entre a própria vida e a vida do bebê que ela estava carregando, mas sua profunda fé não permitiu que ela escolhesse o aborto. O casal Wojtyła tomou então uma decisão ousada. Independentemente do desfecho, o bebê deles iria nascer, eles levariam a gestação adiante, então procuraram outro médico, uma vez que aquele médico apenas atenderia para realizar o aborto. E a escolha recaiu sobre o Dr. Samuel Taube, que já havia trabalhado na cidade deles e havia frequentado o quartel onde o pai de João Paulo II, que também se chamava Karol, havia servido como militar. Então, ele pediu ajuda a esse médico na esperança de que ele pudesse salvar a vida da sua esposa e do seu filho. O nascimento de Karol Wojtyła aconteceu no dia 18 de maio de 1920, foi celebrado há poucos dias o seu centenário de nascimento. De acordo com o costume da época, ocorreu em casa na presença de um obstetra. O pai trouxe a parteira mais renomada da cidade e assim nasceu o pequeno Karol, que logo perderia a mãe, o irmão e o pai. Sofreria os horrores do comunismo e se tornaria cardeal arcebispo de Cracóvia. Conta-se que quando ele foi sagrado arcebispo, a parteira que acompanhava sua mãe disse aos amigos: olha só, se não fosse pelo Dr. Taube, hoje não haveria um cardeal Wojtyła. E nós podemos atualizar ainda mais essa frase, né? Se não houvesse esse médico, Dr. Samuel Taube, não haveria o Papa São João Paulo II, tão importante para a história
da humanidade, não somente para os cristãos católicos, mas para toda a humanidade. Nós reconhecemos o quanto ele foi importante, como ele foi um líder de verdade para toda a humanidade, respeitado por todas as religiões, respeitado por todos os líderes políticos, todos os chefes de Estado. Embora não se saiba se o Papa chegou a ter ciência desses fatos, uma vez que o livro está sendo publicado somente agora, a verdade é que a vida da sua mãe e a sua própria vida foram salvas pela opção de um médico em escolher e lutar pela vida. Olha só que testemunho bacana, que testemunho interessante. Quanto nós podemos refletir, quantas pessoas de bem, quantos intelectuais, cientistas, líderes políticos, líderes religiosos, papas, nós já podemos ter perdido com esses milhões de abortos que são realizados no mundo a cada ano. Então, mais um incentivo aí para que nós possamos lutar contra o aborto e a favor da vida. O argumento de que os pobres, nós vimos no vídeo anterior, vão sofrer, vão se tornar delinquentes, nós temos aqui um exemplo exatamente oposto a isso. Perdeu os pais muito cedo, perdeu o irmão, ficou solitário no mundo, sem família. E ao invés de optar pelo crime, optou por ser, então, um sacerdote, por ser alguém que evangelizava as pessoas, que dava testemunho da sua fé e tornou-se Papa São João Paulo II, hoje, para toda a humanidade, reconhecido ao redor de todo o globo. Nós possamos refletir nesse ensinamento, nesse exemplo, nesse testemunho de vida. Inscreva-se no canal, Missão Sementes do Amanhã, playlist contra o aborto. Mande mensagem para nós no WhatsApp 329-9813-8240, Facebook e Instagram, @Iniciativa Contra o Aborto e Twitter, @do_Sementes. Um grande abraço e até breve, se Deus quiser.